Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, amados? Nós vamos orar ao Senhor antes de nós lermos a palavra, antes de acharmos aí. Vamos orar ao Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, prestando culto ao Senhor e dando a nós a oportunidade de sermos tocados, libertos, curados, transformados pelo poder do teu Espírito. Senhor, nós te agradecemos, porque tu és Deus vivo, poderoso, que cuida de nós e que anda conosco, Deus, e que podemos, durante toda a nossa caminhada nesta terra, podemos experimentar coisas maravilhosas do Senhor. Nós desejamos experimentar algo maravilhoso nesta noite, Deus. Desejamos ouvir a voz do Teu Espírito muito claramente aos nossos ouvidos. Desejamos aprender com Ele. Desejamos ser tratados, libertos, curados. Senhor, nós nos abrimos como igreja do Senhor, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Dizemos ao Senhor que a Tua palavra é bênção para nós, que a Tua palavra é semente maravilhosa, e nós colocamos o nosso coração pela fé afofado, preparado para receber a boa semente que é a Tua palavra. Deus, eu oro em nome de Jesus para que Tu me uses para a honra e glória do Teu nome e para cumprir o propósito que o Senhor determinou para esta palavra nesta noite, Pai. Eu me sujeito a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus fica lá no finalzinho. Capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 ao 3. Todos já acharam? Quem achou, diga achei. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, amados? Eu vou estar falando com os irmãos sobre de que maneira estou caminhando para o alvo. De que maneira estou caminhando para o alvo. Queridos, esse texto é um texto inspirador, porque nos empurra para frente, nos fala do alvo que é Cristo, e nos fala de uma postura, de uma posição, de maneiras pelas quais devemos correr a carreira. Primeiro fala de uma corrida, de uma carreira a se percorrer. Fala de uma corrida a correr. Então, é necessário que eu entenda e foque nisso. Mas também, além do alvo, fala desse percurso, fala desse processo. E é sobre estas coisas que eu quero falar com os irmãos. Amém? Amados, toda maratona, ela existe, né? Como que é a maratona? Tem o início da largada, né, que a gente chama de largada, tem o início, tem a corrida propriamente dita, que seria o percurso, e tem a linha de chegada. Amém? E o interessante é que a palavra de Deus, ela sempre está nos colocando, né, dentro de uma realidade nas nossas vidas. Para quê? Para que a gente não veja a Bíblia como algo tão distante, sem condições de fazermos uma comparação, vamos chamar assim, sem equipararmos a palavra à nossa própria vida. Amém? Então, existe a largada, o percurso e a chegada.
o alvo. Vamos definir isso de acordo com a palavra de Deus. O alvo seria a linha de chegada. Amém? Quantos aqui querem chegar na linha? Amém. Glória a Deus. Então, o alvo é o fim. Você chegar lá no alvo, que é Cristo, que é o céu, que é todas as coisas que Deus já preparou, enfim. Chegou no fim, tá? Então, o alvo é a linha de chegada. Representa o quê? Uma grande motivação? É importante? É, porque olhando para Jesus, e esse texto diz, olhando para Jesus, olhando para o meu alvo, olhando para aquele que venceu, olhando para aquele que está lá na frente, olhando para aquele que foi para o céu, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que está à direita de Deus Pai. Então, olhando para este vencedor invicto, eu vou de encontro a Ele e eu me fortaleço. Isso é motivação, amém? Então, o alvo, ele é importante, porque representa a maior motivação da nossa corrida. Porém, o percurso ou o caminho para se chegar no alvo é também de muita importância. Porque se eu não me cuidar no percurso, se eu não souber como corre este percurso até o meu alvo, eu nunca chegarei nele. Diga para o seu irmão, o percurso é também importante. Aleluia. O percurso é importante. Por que é importante? Porque eu preciso correr da maneira como a Bíblia diz que é para ser corrido. É necessário que eu conheça esta maneira. Para quê? Para que eu não fique cheio de animação só na arrancada e me esqueça que tem toda uma caminhada para percorrer até chegar ao meu alvo. E isso geralmente acontece com as pessoas. Elas se animam muito no início das coisas, no início da vida cristã, no início da corrida cristã. Elas ficam muito animadas. Elas despendem uma energia muito maior no início. E aí, no restante do trajeto, começam a desanimar. Porque despenderam muita energia só no começo, só no início. E a maneira de nós corrermos todo este trajeto, que vamos chamar de caminho até o nosso alvo, é importante que eu não despenda somente energia no início, mas eu guarde as minhas energias para todo o percurso, porque eu vou precisar delas. Diga, eu preciso do poder do Espírito para correr toda a corrida até o meu alvo. Aleluia. É importante, um verdadeiro e bom maratonista, ele entende isso. Aí vem aquele que não é um bom maratonista e começa a acelerar logo no início, ainda olha para trás, tipo dando gargalhada, né? Ou então rindo, deixei você para trás. Mas a corrida que geralmente, se não é de 100 metros, né, que é o mais rápido, tem que correr rápido, mas que é uma corrida mais longa, que é no nosso caso, não adianta você despender todas as suas energias no início. Porque você vai chegar no menos do meio e já não tem mais forças. Então, um verdadeiro e bom maratonista, ele vai devagar, mas ele continua firme, continua a corrida, despendendo energias necessárias para cada fase, para cada tempo, para cada momento. Diga amém. Essas são as energias que você vai precisar, que eu preciso, para em todo o percurso até chegar ao meu alvo, eu tenho que despendê-las. A palavra de Deus nos fala que durante esse percurso eu posso ter muitos problemas. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele declara que nesta corrida que nos está proposta, nós devemos correr com
perseverança. Nós devemos correr focados, nós devemos correr com determinação, senão eu nunca chego no alvo. Eu preciso me determinar para seguir a Cristo. Eu preciso me determinar para correr a corrida cristã e ser vitorioso em toda ela. Diga aleluia, eu serei. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 24, ele fala que devemos correr de tal maneira para alcançarmos o prêmio. Esse de tal maneira significa, não é de qualquer maneira, mas é de tal maneira, é de uma maneira específica, é com condições que nós vamos escolher a melhor maneira para estarmos cumprindo aquilo que o nosso corpo, a nossa vida tiver necessidade para chegar até o fim. Você já vai entender aquilo que eu estou querendo dizer, passar para você, que o Senhor Jesus trouxe para nós nesta noite, amém? A palavra de Deus diz que a vida cristã, ela funciona assim: porta, caminho e alvo. Que é isso? Porta é a entrada na vida cristã. É quando você entra pela porta que é Jesus Cristo. Que você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então a vida cristã começou. Ela se iniciou aí. Mas não fica só na porta. Aí tem um alvo para você chegar. E a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia fala de uma porta, mas fala de um caminho e fala do alvo. Eu entrei pela porta, eu sei qual é o meu alvo, mas eu preciso percorrer este caminho. E a palavra do Senhor fala para nós que este caminho deve ser de fé, de perseverança, de persistência, de resistência, de esperança e de vitória. Diga, Deus tem vitória para a minha vida. Alguns irmãos, alguns cristãos passaram pela porta e estão trilhando este caminho de encontro ao alvo, mas já estão sem forças. Alguns já estão querendo desistir. Outros têm passado por situações e problemas e estão até, vamos chamar assim, avaliando e concluindo que a vitória não é para mim. Deus não olha para mim. A vitória é só para alguns. Não, meu irmão. Jesus Cristo foi ao Calvário e morreu e ressuscitou para nos dar vitória. A Bíblia diz que por causa de sua morte, nós nele somos mais do que vitoriosos. Amém? Então a vitória é nossa. Deus tem vitória para nós. É que muitos de nós não estamos percorrendo esta caminhada da maneira que precisa ser percorrida. E o Senhor nesta noite diz para mim e para você: há maneiras abençoadas, corretas, dirigidas para que eu e você percorramos este caminho com vitória. Aleluia. É importante que eu e você entenda que nesta caminhada eu preciso ter sucesso, mas para ter sucesso eu preciso olhar a maneira que eu estou caminhando. Não adianta eu dizer, eu estou indo para o alvo que é Cristo, mas a minha vida neste caminho está um horror. Tipo assim, a vida eterna que Cristo me dá. Sim, a vida eterna começa aqui. Amém? A vida eterna começa aqui. Desde o dia que você recebeu a vida, ela se tornou eterna. E vai até o fim, quer dizer, vai até toda a eternidade. Não existe mais fim. Desde que você recebeu a Jesus. Então a vida com Cristo é uma vida abençoada, diga
É uma vida abençoada, é uma vida vitoriosa, é uma vida gloriosa, é uma vida diferente de todas as outras, porque Cristo anda conosco e está em nós, e Ele é o vencedor invicto, aleluia! Qual é a maneira de nós fazermos esta boa caminhada? Primeiro, se deixe ser corrigido e ajuste a vida nos moldes de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, que o apóstolo Paulo vai falar sobre a maneira que um atleta, ele faz a corrida. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24 a 27. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Diga, eu estou correndo para alcançar o prêmio. Vira para o teu irmão e diga, você vai alcançar o prêmio. Aleluia. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga, treinamento. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha aí o apóstolo Paulo nos ensinando a maneira correta de nós fazermos esta corrida, para que eu e você consigamos chegar no alvo vitoriosamente, para que na realidade consigamos chegar lá. É necessário que eu corra a corrida me corrigindo. Eu preciso me deixar ser corrigido. Eu preciso ajustar a minha vida nos moldes de Deus. Não dá para eu continuar na caminhada, achando que entrei pela porta e já vou pular para o alvo. Tem gente que quer pular para o alvo. Não dá para fazer isso. Você tem que caminhar. Você tem que correr a corrida que foi proposta por Cristo Jesus a todos nós. É importante, e a palavra de Deus está dizendo, é necessário se deixar sempre ser corrigido. O apóstolo Paulo diz, eu não esmurro o ar, eu esmurro ao meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Amém, igreja? Não existe mágica, meus irmãos. Vida cristã vitoriosa tem esforço. Vida cristã vitoriosa tem que resistir. Vida cristã vitoriosa custa. Vida cristã vitoriosa é abençoada sim, mas eu preciso usar as minhas forças. Eu preciso tomar posição. Eu preciso dizer, eu vou e ninguém me segura. Amém, igreja? A palavra de Deus diz, eu esmurro o meu corpo e o coloco como meu escravo. E não o corpo te colocando como escravo, mas você colocando o corpo como teu escravo. É isso que a palavra de Deus diz. Queridos, se nós queremos percorrer esta corrida com vitória, para chegarmos até o fim, é isso que é despender energia para cada etapa. Não adianta eu me encher do Espírito Santo somente no início da minha corrida. E esquecer de que não é só o enchimento do Espírito. O que Jesus Cristo disse? Vigiai e orai. Então precisa da oração e da vigilância. Então precisa da minha rendição a Deus, da minha entrega total, enchimento do Espírito, mas precisa também da minha resistência à minha carne e ao diabo.
Se eu quero ser vitorioso, vitoriosa nesta corrida, e a Bíblia está dizendo, eu preciso me deixar ser corrigido, eu preciso amar a instrução e a repreensão. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10, abra sua Bíblia aí em Provérbios. Depois de Salmos, Provérbios, capítulo 10, versículo 17. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Olha que coisa tremenda. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Passa suas páginas aí, voltando, capítulo 4 de Provérbios, versículo 13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Queridos, na caminhada, qual é a maneira que eu vou trilhar esta corrida, que eu vou percorrer este caminho? A Bíblia está me ensinando que eu devo colocar meu corpo como escravo meu. Ele não deve me dominar, mas eu devo dominá-lo. Mas não somente isso, a Bíblia fala de que eu devo me deixar ser corrigido. Por quê? Porque nesta caminhada nós vamos ser lapidados, nós vamos ser tratados, nós vamos ser limpos, nós vamos ser transformados. E se eu não me deixar ser moldado, Deus não poderá fazer. Então a minha caminhada para o alvo está comprometida. Deixar-se ser corrigido. Ter um coração ensinável. Então a minha primeira postura para caminhar, para ter uma boa caminhada, é me deixar ser corrigido, é ajustar-me nos moldes de Deus. Não é como eu quero, mas é como Deus quer. Não são os meus planos, mas são os planos dele. Ah, pastora, mas esse caminho é muito apertado. Não existe outro, viu, meu irmão? É o caminho de Deus e não existe outro. Ah, mas eu estou trilhando o outro caminho, está dando certo. Não está dando, não. Primeiro porque não é caminho. Caminho é só Jesus. Todo o resto é atalho. Entendeu? Para se chegar rapidinho, entende? Só que, olha, sabe qual é o fim? Não é o alvo. E muito menos o prêmio. O fim é fim mesmo. Então, é no caminho. É nos moldes de Deus. Deus tem a maneira correta de trabalhar com você nesta caminhada. Na caminhada, no percurso, o Senhor vai trabalhar no vaso. No vaso. Deus vai trabalhar, Deus vai lapidar, Deus vai quebrar. E que se quebrar, o Senhor vai encostar, sabia? É assim que faz o oleiro. Quando o vaso está sendo trabalhado, ele quebra, o oleiro encosta ele. E vai trabalhar em outro vaso. Que dê molde. E aí depois, diga depois... Depois ele vai pegar aqueles cacos que quebraram e ele vai fazer os cacos voltar para a roda dele de novo. Então, tem lapidação, meu irmão. Nesta caminhada, para que nós possamos nos tornar vasos capazes de ser cheios do Espírito de Deus e podermos chegar no alvo final e dizer como o apóstolo Paulo disse: acabei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me espera. É necessário que a gente passe por todo esse processo. E quem não se deixa ser corrigido e não quer ser moldado por Deus, vai demorar. A nossa caminhada sem vitória,
A explicação é a falta da disciplina. É a falta de nos rendermos. Queridos, ser corrigido, como disse o livro de Provérbios, é bênção. É vida. Correção é vida. Correção faz acertar a nossa caminhada. É tipo você andando numa linha bem fina, e inclusive a caminhada cristã é uma linha bem fina, que não dá nem para caminhar com os dois pés, você tem que caminhar assim, ó, pé a pé. Ó, tá vendo? Não dá para ficar muito folgadinho, não. Não dá para fazer assim, ó. Ei, eu vou. Não. Você não vai mesmo. Mas é pé a pé. É apertadinho. É espremidinho. Por quê? Porque o nosso ego está sendo moldado. A nossa carne está sendo esmurrada. O Senhor está trabalhando em nós. Então, meus amados, o Senhor deseja que eu e você cheguemos bem no alvo. Até você chegar no alvo final, que quando chegou, acabou. Entendeu? Acabou. Muitos cristãos acham que vou viver uma vida miserável, destruída, sem bênção, porque no final eu vou ter Cristo e o céu. Não é isso que a Bíblia diz, meu irmão. Jesus Cristo respondeu para Pedro quando ele disse: Senhor, entregamos tudo para te servir, largamos tudo para servir ao Senhor, o que vamos receber? Jesus não disse que era só na eternidade. Ele disse: vocês vão receber nesta vida, em tudo quanto deram, 100 vezes mais, e na idade futura, a vida eterna. Amém, amados? Então é vida abençoada aqui também. E aí a pergunta é: por que, pastora? Muitos não têm uma vida abençoada na caminhada. E muitos, inclusive, porque não veem essa vida abençoada, querem largar o caminho. Alguns dizem: não quero nem entrar, é difícil demais. Mas como eu disse no início, é o único caminho. Mas por que razão não há bênçãos? Porque estamos caminhando de maneira errada, sem a disciplina. E o Senhor diz para mim e para você: meu irmão, se deixe ser corrigido. Se deixe, se coloque, se ponha para ouvir o que Deus tem para você. E mesmo que seja contrário àquilo que você pensa, e mesmo que seja contrário àquilo que você já fez como estrutura e base e conceito de vida, prefira o que Deus tem e despreze o seu, porque Ele sabe. Ser corrigido não é humilhação, é bênção, porque vai acertar a tua caminhada e você vai continuar nela firme e forte. Aleluia, glória a Deus. Alguns dizem assim: nesta caminhada, pastora, tem muito trabalho. Nesta caminhada, pastora, eu tenho que despender muitas forças. Lembra que eu falei um pouco de energia para cada fase? Mas uma coisa a dizer bem claramente: tem trabalho sim. E outra coisa é: enquanto estivermos nesta caminhada, nunca vai ter aposentadoria. Alguns gostaram e outros acharam tão ruim, né? Alguns estão querendo se aposentar antes mesmo de nem assinar a carteira. Nessa caminhada, não tem descanso. Vira para o teu irmão e diga: não tem descanso, irmão. Agora pergunta para ele: você vai querer continuar? Não tem descanso. Eu ouvi um testemunho de um pastor, ele contando a respeito de um pastor escritor muito abençoado que escreveu sobre fé, sobre milagres, né, sobre perseverar na presença do Senhor. É um homem que escreveu muitos livros abençoados, e ele chegou numa fase da vida dele que ele disse: agora eu vou me aposentar. Já trabalhei demais, agora eu vou me aposentar.
aposentar. Então, ele é um americano, né, com condições boas, financeiras. Então, ele disse, eu vou comprar um televisor maior, eu vou fazer uma sala de vídeo e televisão, né, com sofá, com aquele sofá bem gostoso, para eu relaxar e passar horas e horas ali assistindo, né? E eu vou viajar para lugares maravilhosos, eu vou ficar pescando. E aí começou a comprar as coisas, se preparando para a sua aposentadoria. Depois que ele já estava nessa arrancada legal aí, todo feliz, que ele ia ser, né, realmente contemplado com um maior descanso. Aí o Senhor disse para ele, o que você está fazendo? E ele, E o Senhor disse, não é aqui o teu descanso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 13. Para você que está achando que está cansado demais, que trabalha demais. Ah, meu Deus, eu tenho que parar. Estou trabalhando, Senhor. Eu me gasto para a tua obra. Capítulo 14 de Apocalipse. Nós vamos ler. Versículo 13. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Amados, então o descanso é aonde? No céu. E o Senhor deu um pedala-robinho no irmão, né? Ele achando que estava pronto para parar, e o Senhor disse, parar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu ouvi um outro testemunho maravilhoso de um irmão, de um pastor, que foi usado pelo Espírito Santo de uma forma extraordinária para ressuscitar mortos, para curar todo tipo de enfermidade. O homem foi usado com muito, muito poder. E ele morreu com uns 90 e poucos anos. E aí um outro pregador, que foi muito inspirado por ele, foi até a sua casa e entrevistou a sua esposa. E perguntou para ela como foi a morte dele. E aí ela disse que ele mesmo aos 90 e poucos anos, ele continuava trabalhando e servindo ao Senhor. E já nos últimos dias de vida, ele ficou na cama por causa do corpo cansado. Mas teve um dia que ele, de repente, como uma verdadeira criança ou um adolescente cheio de vigor, ele levantou da cama, porque ele ficou acamadinho naquela semana, e ele levantou, sentou na cama como se fosse uma criança, cheia de vida. Ele sentou cheio de vigor e olhou para o céu, e ficou olhando, estatelado para o céu. E a esposa dele ficou vendo aquilo e dizendo, alguma coisa está acontecendo. E ele olhando para o céu e o rosto dele se transformando, já não era mais aquele rosto mais abatidinho por causa, né, do corpo cansado, mas já cheio de vida. E ele começou a sorrir. E daqui a pouco ele começou a cumprimentar pessoas pelo nome. E essas pessoas eram pessoas que pertenciam à igreja dele e que já faziam 20 anos tinham morrido no Senhor. E ele começou a cumprimentá-las sorrindo e não parou mais de olhar para o céu. E aí a esposa dele concluiu, ele já está chegando lá. E não demorou muito, ele caiu e morreu. Diga vida.
Diga força. Diga vigor. Diga, é tudo isso que Deus tem para mim. Em toda a minha caminhada. Nesta terra. Até o alvo final. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos lapida, amados. O Senhor nos prepara. E o Senhor diz para mim e para você que nesta caminhada é tempo de trabalhar. Quando você pensar em cansaço, lembra do vigor de Deus na tua vida. Lembra que o Espírito do Senhor te renova as forças. Aleluia. Não é hora de parar é hora de subir. Mas você tem muito para fazer para Deus nesta terra, aleluia. Queridos, mas ainda o Senhor deseja que eu e você saiba da outra maneira de fazer esta caminhada. E uma delas, exerça sempre a fé para viver todos os teus milagres. Olha o que diz Hebreus capítulo 10. Nós lemos o livro de Hebreus, só que o capítulo 12. Agora vamos para o 10. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 35 a 39. Amém? Capítulo 10, versículo 35 a 39. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, queridos? Qual é a maneira de fazer esta caminhada? A maneira é pela fé. É sempre pela fé, para vivermos todos os milagres que Deus tem para nós. Quantos aqui esperam por um milagre na sua vida? Aleluia. Continue crendo, porque vai chegar. Amém? Continue crendo. E detalhe, vai chegar além daquilo que você pediu ou pensou. Amém? Porque Deus é poderoso. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Milagre, ele vem pela fé. Uma vida cristã, ela não pode ser vivida de outra maneira senão pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. A Bíblia diz que é necessário que eu tenha fé para que eu possa ter uma comunhão, um contato com Deus. Meu irmão, o Senhor nos chamou para vivermos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Por essa razão as coisas demoram para que você exerça fé. Porque para Deus, amados, não existe dificuldade dar hoje, agora, daqui a 2 minutos, daqui a 3, daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, 2, 10, 20. Não tem problema para Deus. Deus é Deus, amém? Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele pegou o coração de Faraó e virou. Faraó já estava arriado. Mas Deus ia lá e dava uma apertadinha. E dizia, ainda não. Você vai continuar dizendo não. O Senhor é Deus, amados. O coração do rei, diz a Bíblia, está nas mãos de Deus. Mas nesta caminhada, a gente precisa exercer fé. Sabe aquele seu parente que parece tão incrédulo que parece uma pedra ambulante? Eu quero dizer para você que a tua fé vai fazer com que ele amoleça muito mais mole do que uma gelatina. É crendo, amados. Não há impossíveis para o nosso Deus. Deus tem milagres para nós nesta caminhada. Deus já fez tantas coisas maravilhosas na minha vida. E eu louvo a
Deus, porque Ele não me deu antes de eu experimentar o que é fé. Milagre em cima de milagre. Coisas assim que contando as pessoas dizem, mas imagina, não é para imaginar, é para viver. E milagre não se conta, não se imagina, se vive. Porque só vive quem tem fé. O Senhor te chamou para esta caminhada, passou pela porta, aleluia, você entrou na vida cristã. Mas olha, tem um alvo, olha para Jesus. A Bíblia diz, autor e consumador da tua fé. Mas não somente isso, o alvo é só a motivação principal, porque é o final. Mas existe toda esta caminhada. E nesta caminhada não dá para você ser duro, não dá para você ficar se quebrando o tempo todo. Tem que aceitar, tem que se corrigir, tem que deixar Deus tratar. Mas também não dá para fazer essa caminhada para o alvo se não tiver fé. Crer que Deus pode fazer, deitar com tudo de problema em cima de você e dormir o sono do justo, porque você tem certeza pela fé que o teu Deus tomou os teus problemas para Ele e já está resolvido. Aleluia. O homem diz, vai acontecer. O homem diz, vou prender. O homem diz, vou matar. O homem diz, está morto. O homem diz, não tem chance. Deus diz, eu faço. Deus diz, eu vou. Deus diz, eu amo. Deus diz, eu transformo. Deus diz, eu abro o mar e você passa. Aleluia. Isso é fé, meus amados. Precisa ter fé. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu tive fé, mas deu tudo errado. Queridos, ninguém é decepcionado quando crê em Deus. A Bíblia diz que o Senhor não decepciona aqueles que nele confiam. Muitas das vezes nós colocamos fé nas nossas coisas e não em Deus. Colocamos fé nos nossos sonhos e não em Deus. A sua fé tem que estar em Deus. Naquele que pode não só fazer um sonho ser realizado, mas pode fazer qualquer sonho ser realizado. Aquele que pode fazer qualquer milagre. Aquele que ninguém pode deter o seu braço e a sua mão. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E o Senhor chama a sua igreja para viver neste tempo, um tempo de fé. Para que as coisas possam acontecer, sabe, lá no teu trabalho, Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. E não está na mão do patrão A, B e C. A sua bênção está na mão do teu Deus. Foi Ele que te chamou. E é para Ele que você vai, meu irmão. É o Senhor. Então creia. A Bíblia nos chama para ter fé. O meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não se agrada nele. É fé. Estou vendo tudo escuro, pastora. Fecha o olho para não ver mais nada. Porque a luz de Jesus está na tua vida. Viu? Porque não é para ver com o olho. Porque o diabo se levantou. Quem tem fé vai ver Satanás cair sempre. Não tem conversa. Se levanta para cair. E aí o tombo é legal. Eu sempre digo, quando o diabo se levanta na vida de um crente fiel, de um crente de fé, ele sempre atira no pé. Porque aquela situação vai ser revertida em um tamanho crescimento espiritual e de fé, que o diabo vai perder muito mais do que já tinha perdido na vida daquele crente. É assim que deve funcionar a sua caminhada até o alvo. Caminho, irmão, caminho, esse caminho tem que ter fé. E não é fé de ler, é fé de vivenciar. Não aconteceu, não tem problema, não vou morrer por isso, mas eu creio que Deus vai fazer melhor.
Deus está na frente, Ele é o meu Senhor, e não morrer por aquilo que não aconteceu, isso não significa que a tua fé foi frustrada, significa que Ele tem coisa melhor, você não está crendo nele? Ele é poderoso para fazer, meu irmão. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, amanhã, não interessa, Ele é poderoso, Ele é Deus, e quem crê nele, e espera nele, e persevera crendo, vai ver a bênção. É o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Vocês precisam perseverar, versículo 36, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Depois de terem feito a vontade de Deus. Creia, meu irmão, vira para o teu irmão, tenha fé, irmão. Aleluia. Agora abençoa teu irmão. Está vindo milagre aí. Aleluia. Glorifica a igreja. Oh, aleluia. Eu recebo Deus. Aleluia. E por último, qual é a maneira de fazer uma boa caminhada para chegar certamente lá no nosso alvo? Se esforce para conhecer e viver os propósitos de Deus para a sua vida. Diga, eu tenho que me esforçar. Romanos 12. Olha o que diz Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E lá naquele texto de Filipenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai falar de que ele deixa as coisas que para trás ficam, vamos lá olhar, e ele avança para aquelas que estão diante dele, a propósito de Deus na nossa vida, aleluia. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13, versículo 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Diga, Deus tem propósito na minha vida. Meus irmãos, nesta caminhada, a gente precisa entender isso e viver uma vida que tenha propósito. Sabe, não podemos viver uma vida sem propósito, porque Deus é Deus de propósitos. Ele tem propósito na minha vida, na sua vida. Ele tem propósito para a sua família. Ele tem propósito para você que está trabalhando naquele emprego. Ele tem propósito da maneira como tudo está acontecendo com você. Deus é um Deus de propósito. Não existe acasos, não existe sem querer, não existe Deus cochilou, dormiu, que os filhos estão todos assim, muito quietinhos. Não, tem propósito. Deus tem propósito em fazer algo conosco, de acordo com o plano dele, com aquilo que ele já programou, e é maravilhoso, porque a Bíblia diz que a vontade plena do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, aleluia. E nós precisamos andar como uma vida com propósito, a caminho desta bênção. O que o apóstolo Paulo disse, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para o que está diante de mim. Eu avanço para viver o propósito de Deus. Eu me coloco, eu me sujeito, eu me ajeito dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque Ele tem propósito. Durante esta caminhada, procure conhecer o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão. Não fique achando que você está aqui porque nasceu na família, que nasceu por nada. Deus me colocou lá, eu caí. Lá do céu, naquela família, entendeu? E desde então estou lá.
Não, meu irmão. Sua vida tem propósito. E é um propósito maravilhoso de Deus. Procura nesta caminhada conhecer este propósito e se encaixe nele. Há pessoas que durante todo o trajeto de sua vida na terra, elas lutam contra o propósito de Deus, porque não se deixam ser corrigidos, não aceitam ser moldados, acham que tudo é um terror, um horror, uma maldição na sua vida, não se aplicam a ouvir a voz do Senhor e a buscar o conhecimento de quê, por quê, para que aquelas coisas estão acontecendo. Esqueça ao seu redor, teu negócio é com Ele. É Ele. Teu negócio é com Ele. Não tem nada a ver nessa esfera aqui, ó. Essa esfera aqui só vai ser abençoada, essa esfera só vai ser abençoada a partir do momento que você entende o teu propósito. O propósito que Deus colocou na tua vida, aí você vai abençoar a tua esfera. Mas essa esfera, ela não interfere em você. Quando você tem consciência do propósito de Deus, isso aqui é como se fosse um instrumento de Deus. Sabe, Ele manuseia esse instrumento só para moldar você, só para fazer com que você chegue ao seu propósito. Aí esta outra esfera vai ser abençoada. Fora disso, é se debater, é sofrer, é ficar em depressão. Por que, Deus, que me aconteceu isso? Meu pai, meu Deus, se esqueceu de mim. Eu vou desviar-me. Vou fazer isso e aquilo. Já aqui. Que já aqui o quê, meu irmão? Deus tem propósito na tua vida, foca nisso, corra para Ele, diga: Deus, eu me sujeito, Deus, eu quero que o Senhor cumpra os teus propósitos na minha vida. Eu sei que eu nasci com um propósito santo e eu não quero ir embora desta terra até descobrir qual é o teu propósito na minha vida e ser usado por ti para este propósito. Aleluia! Você pode estar achando que eu estou falando somente de coisas eclesiásticas, no que se refere à igreja. Não, meu irmão. Deus não tem problema com paredes, com púlpito. Deus usa como Ele quer e em qualquer lugar que Ele já determinou. Muitas pessoas pensam que propósito de Deus é só fazer a obra de Deus dentro da igreja. A obra de Deus pode estar fora do contexto igreja. Deus pode te usar como um empresário, Deus pode te usar como um engenheiro, Deus pode te usar como um médico, Deus pode te usar como um professor, uma professora, Deus pode te usar em qualquer lugar e em qualquer profissão, e você cumprir o propósito dele nesta terra, abençoar vidas, salvar almas, repreender o diabo. Eu li a história de uma irmã que ela trabalhava num hospital. Ela era uma médica. E ela começou a ver, o Senhor colocou ela ali naquele hospital, para ela barrar as obras do diabo lá dentro. Está vendo? Não era igreja. Era um hospital. Por quê, pastora? Porque o diabo estava matando todas as pessoas que entravam na UTI. E não tinha ninguém em luz para barrá-lo. Porque só quem barra o diabo aqui embaixo é a igreja de Jesus Cristo. Diga: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Aleluia, meu irmão. E aí ela foi trabalhar lá, o Senhor colocou, aí era estafante o trabalho, era cansativo, ela foi perseguida lá dentro. Ela dizia para o Senhor: Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar. Muitas orações nossas são iguais a essa, né? Me tira, Senhor, essas pessoas assim demoniadas estão me perseguindo, e não me deixa viver o teu evangelho, e etc e tal. Queridos, luz só brilha no meio das trevas. A gente quer conforto, mas aqui não tem conforto.
Aqui é muito trabalho e guerra. Só que, olha, deixa eu te contar uma coisa boa. Você será sempre vencedor nesta guerra. E aí ela começou, em vez de orar para Deus tirar, ela começou a perguntar a Deus: o que o Senhor tem de propósito com este emprego na minha vida? Aí o Senhor falou: eu quero que você dê uma olhadinha na UTI. Comece a puxar as fichas. Todos os prontuários das pessoas que entraram na UTI desde tanto tempo. Ela começou a pegar. E comparou que, durante um período, desde que uma determinada médica foi para lá, todos os pacientes que entravam na UTI eram mortos. Isto é, morriam. E aí ela foi para a UTI para ver. E chegando lá na UTI, ela fez, orou, clamou a Deus, orou no local tal. Quando chegou a meia-noite, o quarto se encheu de um gelo. De um gelo, mas de um gelo como se estivesse na Antártida, sem roupa do lado de fora. Ela começou a bater o queixo. E ela teve que clamar a Deus, porque ela não sabia nem como batalhar ali. E o Senhor só deu uma palhinha do que estava naquele lugar. E aquela senhora, depois de todos os meses de morte na UTI, aquela senhora foi a única que não morreu, porque ela fez plantão na UTI. E daí para lá ela entendeu qual era o propósito de Deus naquele hospital: converter a endemoniada que estava matando as pessoas ali. E Deus usou aquela mulher para converter aquela satanista, que converteu outros e outros satanistas. Ela entendeu o propósito dela como médica. Amados, Deus tem propósito para a tua vida. Viva de tal maneira a buscar este propósito. Não torça o nariz. Não fique bravo, brava. Não ache que Deus virou as costas para você. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está fazendo de tal maneira que você vai descobrir o que Ele tem contigo aqui. E você vai ter uma vida abençoada, mas vai poder ser usado 100% pelo Senhor. Aleluia. Eu quero que você se levante, vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Você que venha para o altar, vamos orar aqui.